Deixa eu compartilhar então aqui. Deixa eu ver. Deixa eu iniciar aqui. Vamos começar com a tela aqui. Espera aí. Então, eu vou explicar as regras aqui. Então, primeiro, na realidade, você já tem aqui para vocês, tá? No Moodle, tá? O projeto 2. Então, aqui já tem um descritivo de todo o projeto, mas eu vou explicar para vocês item a item, tá? E tem o manual do controlador, tá certo? Então, aqui não são vocês que vão escolher. Eu já escolhi um controlador e vocês vão trabalhar em cima deles, tá? Em cima desse controlador aqui, certo? Então, já é escolhido e vocês vão trabalhar em cima dele. Então, o grupo aqui, vocês... Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Oi, boa tarde. Vocês vão formar grupos, tá certo? E eu vou colocar vocês no grupo. Então, vai ter o grupo A, B, C, D e E. A, B, B, C, C, D, D e E, tá? Então, grupo no máximo de 5 pessoas, certo? Vocês vão o quanto antes enviar para mim, tá? No meu e-mail, as pessoas do grupo, tá? Meu grupo A é tal pessoa que vai participar desse grupo, certo? O prazo final de entrega, tá certo? Vai ser dia 23 de julho, tá ok? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é se reunir e formar um grupo de até 5 pessoas. E eu vou colocar vocês no grupo A, B, C, D, E, ou, né, nesses grupos aqui. Tá ok? Então, no máximo 10 grupos, tá certo? No máximo 10 grupos. E vamos lá pro projetinho, lá para explicar para vocês aí. Deixa eu... Ele não compartilhou aqui, pô. Vamos ver se foi. Agora foi. Então, como vocês já estão ficando craque em projeto, né? A gente vai passar um outro projetinho para vocês. O grupo aqui eu pus 4 pessoas, mas até 5, certo? Aí eu vou definir quem é o grupo, certo? Então, esse trabalho ele vai ter 3 partes aí, ok? O primeiro vai ser especificação técnica, tá certo? Só um minutinho. Então, vamos lá. Então, aqui já tem até a descrição, né? Você foi contratado, né, como técnico em automação industrial, uma empresa, e passará a vender esse controlador, tá? Que é o STC 1000, tá? Isso daqui já está lá na especificação, né, do manual desse controlador, ok? Então, como as vendas, né, se iniciaram nessa semana, você foi incumbido de prestar todo o suporte técnico para esse equipamento. Para isso, você terá que ler, estudar e interpretar todas as informações do manual, fazendo um documento para explicar o funcionamento detalhado do controlador. Essas informações devem ser claras e objetivas para facilitar ao máximo o uso pelo usuário, né? Caso necessário, né, informações adicionais devem ser procuradas além do manual fornecido. Mas, assim, praticamente todas as informações estão no manual, tá ok? Então, na verdade, a primeira parte, vocês vão fazer uma especificação técnica explicando o funcionamento desse controlador. Vamos dizer assim, que vocês são revendedor desse controlador, tá certo?
Então, vocês vão ter que explicar para a pessoa que vai comprar quais as funcionalidades. Então, inclusive, até pus aqui, contendo os itens, né? Princípio de funcionamento, dimensões, parâmetros técnicos, todas as informações mostradas no display, como é que é feita a programação, funcionamento do controlador, né? Os parâmetros de programação, alarmes de erro, segurança e diagrama de ligação, tá certo? Praticamente, essas descrições que eu pus aqui, elas são as descrições que estão aqui, ó. Main function, né? Função principal, especificação e tamanho, parâmetros técnicos, tá certo? Indicador, né, da luz de status. Aqui é a chave de operações, né? As instruções, né? Instruções de operação, o menu, né? Quais os parâmetros serem programados, os erros que podem dar. Aqui as instruções de segurança, e aqui o diagrama de ligação. Então, praticamente, aqui que vocês têm, tá? Vai estar englobado aqui. Então, a gente tem casos que a gente tem, né, que a gente vê um manual só em inglês e a gente praticamente tem que traduzir. Então, esse vai ser o caso de vocês, tá? Vocês têm o Google Tradutor, né? Pode usar o tradutor aí tranquilamente, certo? Então, essa vai ser a primeira parte, tá ok? Então, vocês vão fazer uma especificação técnica para esse controlador aí, tá ok? Aí, além, né, de fazer essa especificação, vocês vão ter que responder 13 perguntas, essas perguntas, tá? Que estão dentro do manual, lógico, né? O controlador já vem programado de fábrica? Sim ou não? Quais os ambientes que não devo colocar o controlador? Tá? Isso aqui são perguntas normais que as pessoas que vão comprar, elas fazem, tá certo? Vão fazer de um controlador. Quantos botões tem? Qual a função de cada um? Né? Em qual situação o sistema aciona os dois relés simultaneamente? Né? O sistema tem proteção contra falhas? Se sim, quais? Certo? Qual a faixa de operação que eu posso controlar? Certo? Qual é a área do painel? Tá? E o volume do equipamento. Então, a área do painel, a gente vai ver o comprimento aqui, né? Que vai estar no manual. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui, 100. A área, então, vai estar a medida aqui, né? Então, vocês vão ver o tamanho em milímetros e vão calcular a área de frente do painel, tá certo? O volume, então, ele tem todos os dados, tem aqui, tá certo? Qual a potência máxima em watts na saída? Qual o comprimento do cabo do sensor? Então, vocês vão lá. Olha, já vem com o sensor? Já. Né? Então, ele vai ter um sensor, uma peça, ó. Uma peça. Tem um sensor NTC, tá certo? Aí tem os dados do sensor, tá ok? Então, vocês vão procurar as informações aqui e vão responder essas 3 perguntas. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte do trabalho, tá certo? Então, vocês vão fazer uma especificação técnica por todos esses itens aqui, é que nem se fosse fazer o manual ou a tradução do manual, tá certo? Colocando esses dados aqui para os seus clientes, tá ok? E responder essas perguntas. Aí vocês podem pôr lá o item de 1 a 13, respondendo essas perguntas aqui, tá ok? Dúvidas, pessoal, dessa primeira parte? Dúvidas? Nenhuma pergunta por enquanto? Por enquanto não, beleza. Então essa é a primeira parte, tá certo? Especificação técnica, tá? Vocês vão fazer um manual em português com esses itens e responder as 13 perguntas que estão dentro do manual, tá certo? Beleza. Então, esse manual eu escolhi já para a gente trabalhar, então vai ser esse daqui. Essa é a primeira parte. A segunda parte, vocês vão fazer o estudo de caso, tá certo? Então, aqui eu tenho aqui, né? O senhor Newton tinha um comércio de alimentos congelados, no qual utilizava 8 freezers para isso. Porém, o negócio não deu certo, acabou falindo.
Entretanto, seu amigo, né, Sr. Cássio, propôs uma sociedade no negócio novo, né? Um novo negócio. Um comércio de locação de cervejeiras, né? Então, ele vai pegar esses freezers, né, e convertê-las, né, como se fossem cervejeiras para a festa, para a locação de cerveja. Então, o senhor Newton falou que não poderia participar disso porque não tinha investimento inicial na compra de novas cervejeiras. Seria muito alto. Ele ainda tinha dívidas contra o negócio interior. O senhor Carlos, entretanto, sabia dos freezer parados e pensou na possibilidade de utilizá-los. Então, ele vai utilizar o freezer e vai usar o controlador para fazer uma cervejeira, tá certo? Os dois foram à empresa de automação, tá certo? Essa empresa aqui, falar com a proprietária e consultá-la, né, se podia aproveitar os freezer para converter em cervejeira. A proprietária pediu uma semana para avaliar o projeto e se possível, fazer a conversão e enviará um orçamento. Então, você que foi recém-contratado dessa empresa, né, como técnico de automação, né, dessa empresa, você recebeu a incumbência de analisar e propor um projeto, certo? Como você já trabalhou com o controlador, né, na primeira parte lá, né, o STC 1000, durante o período escolar e por ele ter um preço bem razoável em relação aos demais controladores de mercado, você preferencialmente irá usá-lo, tá certo? Então, a dona do negócio passou essas seguintes informações para você do projeto, tá certo? Então, o freezer, se ele estiver na posição máxima, né, o botãozinho no máximo, ele está de menos 15, menos 14 a menos 25. Ele vai a temperatura. E se ele tiver com o botão de congelamento mínimo, ele vai de menos 10 a menos 20. Tá certo? Aqui foi feito um gráfico da capacidade mínima e máxima de resfriamento, tá? Melhor e pior caso. Incluindo desde sem carga, tá certo? Até a carga máxima, tá ok? Sem carga é quando? Quando ele está vazio, tá? O freezer está vazio, ele vai gelar mais rápido, tá certo? Quando o freezer estiver com a carga máxima, ele vai estar com o volume máximo de garrafas lá dentro, tá ok? Só um minutinho, pessoal. Fecha a janela que é muito barulho na rua. Então é o seguinte, então esse gráfico aqui do azul é o gráfico que ele está com sem carga. Então ele resfria de 25 a 0 graus, então ele vem do 25 para o 0 em 2 horas. Quando ele está com todas as garrafas dentro, ele vai demorar 12 horas para ir do 25 até o 0, que é a temperatura ambiente. Então esses são os dois gráficos, tá? Os dois gráficos de temperatura, tá certo? Ele tem um decremento de temperatura, tá certo? Se esse, por exemplo, o mais rápido, se é 25 graus para 0 em 2 horas, então por hora ele perde 12 graus e meio, tá certo? E o outro é regra de 3 também, porque é uma equação do Barreto, tá certo? Então aqui é só para a gente saber como é que trabalha esse freezer aí, tá ok? A gente sabe que a potência nominal dele vai ser 400 watts, tá certo? A potência do motor lá que vai gastar de energia 400 watts. Então, foram verificados em laboratório, né, definidos duas faixas de operação para as cervejeiras, que apesar de trabalhar com temperaturas abaixo de 0 graus, não congelam a cerveja. Então, é que entre os grupos, tá certo? Então, o grupo A vai ser a cerveja gelada, que vai ter que trabalhar na operação de 0 a 10 graus, certo? O grupo B é muito gelado, então de menos 6 a 4. Então, vocês vão ter que programar para o controlador trabalhar nessa faixa. O grupo C vai ser a geladíssima, vai ser de menos 0, menos 6 a 0. Ao ponto vai trabalhar na faixa de 2 a 11. E o grupo E vai ser pouco gelada, vai ser de 3 a 13. Então, cada grupo, né, que eu colocar vocês vão programar ele diferente,
Então, o grupo A vai programar nessa faixa, o B nessa, o C, o D e o E, assim por diante. Tá certo? Então, esses são os grupos que a gente vai ter, tá certo? O A e o AA vai trabalhar nessa faixa, o B e o BB vai ser nessa faixa, o C e o CC nessa faixa, tá certo? E assim por diante. Aí, nessa segunda parte do projeto, que é o projeto técnico de vocês, né? Aqui o estudo de caso, que é o projeto técnico. Vocês vão ter que fazer o quê? É possível responder essas 5 perguntas. É possível fazer a conversão e por quê? Certo? Fazer um gráfico do ciclo de esterese do processo. Tá? É o acionamento do relé em função da temperatura. Okay? Então, vocês vão fazer uma pesquisazinha aqui, vocês vão ver, tá certo? Baseado no número de vocês, né? Vocês vão fazer o gráfico. Então, cada um, o gráfico é igual, mas cada um vai ter uma faixa diferente. Tá ok? Fazer o diagrama de ligações elétricas, tá certo? Usar um contator, tá? Não contador, é contator se necessário especificá-lo. Então, se precisar, vocês põem um contator. Se não, não. Professor, como é que eu vou fazer esse diagrama de ligação? Baseado, tá certo? Baseado aqui no diagrama que vocês têm aqui de fiação, tá certo? Tá? Então, vocês vão ter que ligar aqui. Não é nada complicado, tá certo? Então, vocês vão ter que ligar aqui. Fazer a ligação, tá? Da alimentação, né? Do funcionamento aqui. Porque vocês vão ligar a geladeira no controlador, tá certo? E vão alimentar a geladeira aí, tá certo? O freezer. Então, vamos lá. Quais os parâmetros devem ser configurados e quais os valores? Tá? Então, a gente vai ter os parâmetros aqui. Eu estou falando para você, ó. O parâmetro vai ser o F1, F2, F3 e F4. Ó, já estou dando a dica aqui para você. Aí vocês vão programar esses parâmetros conforme o projeto de vocês. Certo? Tá ok? Então, vocês vão colocar lá, professor, meu grupo é o grupo A. Então, vai ter que pôr vai ter que programar o parâmetro F1 de um jeito, F2, F3 e F4. Tá certo? Aqui eu tenho um parâmetro lá, que vocês vão estudar, né? Que ele fala o seguinte: o compressor, uma vez acionado, ele deve ter o funcionamento mínimo de x segundos, tá certo? Então, o grupo A vai ser 300, né? O grupo B vai ser 250, o grupo C 220, 180 e 220, né? Para que não sofra desgaste precoce e mau funcionamento. O que que acontece? Esse parâmetro é para que você não ligue e desligue ele constantemente. Porque o que vai acontecer? O motor, quando tiver muitas partidas, ele vai acontecer o quê? A vida útil dele vai para o brejo, tá? Ele possivelmente vai queimar. Então, uma vez que ele foi acionado, ele vai ficar tantos segundos funcionando, tá certo? Só que o parâmetro lá do meu controlador, ele está em... Deixa eu aumentar um pouquinho. Ele está em minutos, né? Então, Compressor Delay Timer, já estou dando a dica aqui, F3, tá? Então, a faixa de programação é de 1 a 10 minutos, tá certo? O default, professor, o default, o que é? É o que vem programado, ó, já dei outra dica aqui para vocês, certo? Então, vocês vão ter que programar conforme esses parâmetros aqui. Ah, professor, o meu grupo é o grupo C, 120, está em segundos, vou ter que converter para minutos, tá certo? Tem conversão que vai dar inteira, tem conversão que vai dar quebrada. Aí vocês vão ter que arredondar, certo? Por exemplo, 120. 120 dividido por 60 segundos. Vai dar quanto? 2 minutos. Então, o grupo C vai ser 2 minutos, tá certo? Porque a programação no manual é em minutos. E eu passei em segundos aqui, tá certo? Então, eu já estou dando as dicas aqui. Então, aqui vocês vão fazer um projeto técnico, né? Com esses detalhes aí, tá certo? Explicando a programação, explicando os parâmetros, o diagrama de ligação. Vocês vão fazer um projeto técnico para ligar o freezer como cervejeira, tá ok? Usando o controlador, tá? Então, a segunda parte é o projeto técnico, ok? Beleza? Então, chegou a segunda parte. Terceira parte é a proposta comercial.
ok? Só que aqui vocês não vão procurar preço. Eu já vou dar os preços para vocês aqui. Então, o grupo A vai ser aqui, vai ser essa descrição, certo? O grupo B vai ser um outro valor. Então, cada grupo vai ter um resultado diferente, tá ok? Então, o grupo A, para cada unidade do controlador, custa R$ 185. Até 10 peças. Acima de 10 peças, tem um preço cai 10%. Então, tem 10% de desconto, certo? Aqui, para o grupo B, já tem ao contrário. O valor até 5 unidades é 220, até 10 unidades é 190 e acima de 19 unidades é 150. Então, vocês vão ter que escolher, certo? E aí por diante, tá certo? Então, cada grupo vai ter um valor diferente, tá certo? Aqui, informação. O proprietário também informou ao técnico o custo dos materiais e acessórios. Então, o proprietário é a dona do negócio, a dona Emícola, tá, né? Ela informou ao técnico, que são vocês, o custo dos materiais e acessórios. Então, aqui eu já pus um preço comum. Cabos, conectores, tomadas, solda, caixa para montar o controlador. Então, tudo que vocês vão gastar de material vai sair por 150 por unidade, certo? Sabendo que esses materiais se encontram em estoque. Então, já tem o material, não precisa comprar e o valor que vai ser gasto é 150, ok? Certo? Então, é o seguinte, ó, lembrando, voltando aqui, ó, que a conversão de 8 freezers, tá? Então, vocês vão fazer um projeto, tá? Só que a montagem vai ser para 8, ok? Então, você vai ter que multiplicar o custo aí de 8. Professor, o projeto vai ser um só, tá certo? Então, o custo de projeto é um só que o custo dos materiais vai ter que multiplicar por 8, certo? Né, para usar a proposta comercial, o proprietário informou ao técnico os seguintes dados. O custo da mão de obra técnica, tá, por hora de trabalho. Então, ele vai, ó, o do grupo A vai ser 55, 60, 50, 45 e 57 e 50. Aí o técnico levantou, né, o técnico são vocês, levantou para desenvolver o projeto e necessitará de 8 horas. Então, 8 horas de projeto. Então, 8 horas vezes a hora do técnico, certo? A montagem de cada equipamento vai levar 2 horas cada freezer, tá? Então, aqui é o tempo de projeto e aqui é o tempo de montagem, certo? Então, se cada freezer 2 horas vezes 8 vai ser o total de horas de montagem, ok? Só que em cima disso, você vai aplicar uma margem de lucro, ok? Na outra, vocês que aplicaram, vocês escolheram. Então, a margem sobre os materiais vai ser uma faixa, ok? E a margem sobre a mão de obra vai ser outra, ok? Então, sobre a mão de obra vai ter aqui 50 para o grupo A, 40 para o grupo B, certo? E sobre os materiais, vocês vão pôr um custo a mais, tá certo? Então, vocês vão ver o preço de custo e vão colocar 15% a mais, tá certo? Acho que tem alguém perguntando aqui. Mas aproveite, você já estou dando a explicação. Se tiver uma dúvida, já joga no chat ou abre o microfone para a gente já esclarecer. Então, eu vou deixar 3 semanas para vocês fazerem um grupo de 5 pessoas. Então, aí que vai entrar o trabalho em grupo para vocês, tá certo? Tá ok? Então, vocês vão ter que saber se dividir aí, tá ok? Eu vou deixar 3 semanas para vocês fazerem, tá? Tá certo? Então, mas aí nesse mês dá para a gente fazer, dá para a gente trabalhar em cima dele, tá ok? Dividam por partes, até o dia 23 vai dar para a gente fazer, tá certo? E com esse a gente vai fechar o bimestre aí. Ok? Depois disso não vai ter outro conteúdo. Esse aí vai ser o conteúdo para a gente fechar o bimestre. Eu tenho certeza. E o dia 2, ó, vocês têm dia 9 para a gente tirar dúvidas, dia 16, dia 23 entrega. São 3 semanas, ó. Ok? 21 dias aí. Hoje é dia 2 até o dia 23, 3 semanas. Um grupo de 5 pessoas, tá? Dá para vocês
dividirem as partes aí, entendeu? Um fica só com a parte de cálculo aí da parte da proposta comercial, outro fica com o projeto técnico, outro grupo fica aí com a primeira parte, ou vocês dividam, fazem, todo mundo divide na primeira parte, faz todo mundo junto, depois faz a segunda, tá ok? Aqui eu sugiro para vocês, se vocês usarem uma planilha Excel, você jogando os valores, multiplicando por horas, por quantidade de trabalho, vocês vão montar facinho esse custo aqui. Ok? Então a dica aí para vocês, nessa na parte do cálculo de custo, ok? Jogando uma fórmula numa planilha Excel, vocês fecham isso aí rapidinho, ok? Então, aqui voltando. Então, vai ter uma margem sobre os materiais que vocês vão colocar utilizados e uma margem sobre a mão de obra, certo? Depois, em cima disso, em cima desse valor, então você tem o custo. Aí depois você tem a margem, que é a porcentagem de lucro. Em cima disso, se vocês vão colocar os impostos, tá certo? Então, impostos sobre serviços, tá? O imposto sobre serviços é em cima da mão de obra, né? E o imposto sobre mercadorias é sobre os materiais, tá ok? Então, tá meio cruzado as planilhas aqui, né? Então, os materiais, vocês vão colocar esse imposto, e sobre os serviços, que é a mão de obra, tá? Vocês vão colocar esse imposto aqui, certo? Aí, vocês vão formar o proprietário, qual foi o lucro, tá? Quanto dinheiro vocês ganharam, e qual foi a margem de lucro, certo? A margem de lucro é assim, é o quanto você gastou no total, né? Quanto ficou no total em relação ao quanto você teve de lucro. Então, você vai dividir o lucro pelo total gasto, né? O total, o preço de venda final, certo? Então, você vai dividir o trabalho em três partes distintas. A especificação técnica, que é aquela primeira parte, o projeto técnico, e o terceiro vai ser a planilha de cálculo e a proposta comercial. Tá certo? A proposta comercial, vocês vão praticamente pegar o modelo, copiar, né? E jogar o valor final lá que vocês já fizeram. Tá certo? A planilha de cálculo vai ser o quanto vocês calcularem para o projeto final. Tá certo? Apresentar todos os cálculos realizados e a explicação sobre as decisões tomadas. Tá certo? Prepara o documento de acordo com a BNT? Não precisa, tá? Isso aí é que a gente estava em aula presencial, eu coloquei aqui porque dava para fazer, mas aí não precisa, tá? E usar uma planilha para realizar os cálculos. Então, se vocês usaram um Excel para fazer todos esses cálculos aqui, vocês vão fazer eles rapidinho. Tá ok, pessoal? Perguntas, pessoal. Parece grande, pessoal, mas eu deixei tudo especificado para vocês aqui, entendeu? Então, vocês vão seguir a regra aqui, entendeu? Vocês vão pegar a primeira parte, já está tudo explicadinho, já tem os itens. Então, você já põe lá 10 itens, tá? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão traduzir lá, né? Traduzir e ver a especificação. Ó, tamanho, especificação e tamanho. Então, já tem o tamanho aqui, já dá para responder aquela questão. Parâmetros técnicos, tá certo? Tá aqui, entendeu? Então, tem todos os dados. Como programar? Tá aqui também, tá certo? Diagrama, onde vocês vão ligar o seu projeto aqui, certo? Ligar ao freezer aqui, é o modo de ligação. Tá ok? Responder as perguntas. Então, a partir do momento que vocês já fazem essa análise aqui do controlador, vocês já vão responder as perguntas aqui que já estão dentro lá do manual, certo? O projeto técnico também, simplificado, tá certo? Vocês vão fazer o quê? Né? Fazer o diagrama de ligação, vão responder essas 5 perguntas aqui no projeto técnico, tá ok? E vão fazer o cálculo dos valores, que já especifiquei todos para vocês, vocês não vão precisar pesquisar nada, tá tudo aqui, tá ok? Então todas as informações estão aqui. Perguntas, pessoal?
Vamos ver lá. Ashley pergunta. Euris. Dúvidas. Gabriela. Isabelle. As duas Dias e Marques. Mariane. Samuel. Yasmin. Ah, beleza. Então, conforme vocês forem fazendo, vão surgir as dúvidas aí. Tá ok. Tá jóia. Mas é assim, como eu falo para vocês, vai da organização de vocês. Vocês têm 5 pessoas, 3 semanas, tá certo? Sim, sim, pode. Beleza, lógico que sim. Deixa eu parar a gravação aqui.